Porque os crentes ouvem a verdade e não a praticam. Isso é fato. Isso é uma verdade coletiva. A maioria esmagadora dos crentes ouvem a verdade, se deleita às vezes, concorda muitas das vezes, sorriem. A palavra penetra na mente e no cérebro delas através do ouvido. A visão reage. Eles sacodem a cabeça, chacoalham positivamente. Dizem que é mesmo, que está entendendo. E dizem glória a Deus, por que eu não percebi antes? Mas quando viram as costas, quando continuam as suas vidas, eles voltam para o mesmo círculo vicioso. Voltam para o mesmo loop, para a mesma prisão na mente. Ouvem a verdade que liberta, mas continuam aprisionados na mentira. Por que isso acontece? Diga na sua opinião, pensando agora, ouvindo agora, por que isso ocorre. Você entra no coração do crente, na mente dele. Você bate no peito e diz, aconteceu comigo. Eu descobri a verdade. A verdade está aqui. Ele arregala os olhos e diz, uau, eu sei que é verdade de fato. Eu não culpo o irmão. Sei que o irmão está falando a verdade. Mas quando vira as costas, continua a mesma coisa de antes. Vivendo o engano, vivendo a mentira, como se fosse uma hipnose, como se fosse uma prisão mental, e continuam praticando a mentira. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Já dá um like nesse vídeo, que esse vídeo está bombando. Essa mensagem é para você. E ela é uma mensagem que vai alterar o curso da tua vida de uma forma positiva. Ela vai somar com aquilo de bom que você tem referente à verdade. Com o conhecimento que você tem, vai te ajudar a clarear mais a tua mente, para você ter uma vida melhor aqui na Terra e você estar mais próximo do Pai Celestial. Meus queridos, quando eu conversei com pessoas crentes evangélicas, milhares delas, e falei para elas verdades que estão na Escritura, mas não são praticadas pelos líderes. Falei verdades que estavam diante dos olhos delas e elas não perceberam. Falei de coisas que estavam ocultas e que vieram à tona. E elas concordaram, mas depois continuaram praticando a mentira. Aí eu pensei comigo, são cabeças duras? Não. É porque são dominados por Deus para resistir à própria verdade que é de Deus? Não. O que é isso? Por que são tão teimosos? Por que são tão caras de pau? Não, mas não é isso. Não é porque são cara de pau. Por que eles não têm vergonha de ouvir a verdade e continuar praticando a merda da mentira? Mas não é isso. Tem de ter outra explicação. Estão com a mente retardada? Não, parece-me que estão sãos. Não é nada disso. É humildade isso? Deixar de praticar a verdade pela mentira é humildade? Não, não é isso. São zumbis? Não, isso é filme de ficção. É uma Matrix na mente. Estão controlados por um sistema de computador? Não. É a caverna de Platão? Não, o mundo está aí. Daniel 12 disse que a ciência se multiplicaria, isso já aconteceu. Mas qual é a explicação para você pôr a verdade diante das pessoas, todos os fatos ali alinhados? Mostra de uma forma linear o desenrolar do mapa da vida, da verdade, e eles continuarem insistindo no engano, na mentira que está já revelada. Qual é o segredo? Eu vou mencionar para vocês a primeira resposta disso. Estejam atentos, abra bem a mente. Chama-se síndrome do farisaísmo, ou síndrome dos fariseus. Eu vou mostrar um fato aqui e vocês digam o que vocês acham. Jesus
deu muitos sermões no Monte das Oliveiras e na beira do rio Tiberíades, sim ou não? Vocês lembram do sermão das bem-aventuranças? Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembram? Ele deu um sermão ali. Vocês lembram de quando ele falava na beira do rio Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou mar da Galileia? Para uma multidão de gente, ele entrava no barco, afastava-se um pouquinho e falava, e deixava que o vento e as ondas levasse a mensagem para eles, até a ponto de um momento ele falar uma mensagem e dizer: quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o povo achou a mensagem dura e foram embora. Ainda hoje, acham a mensagem dura e vão embora e continuam na mesmíssima vida. Comer o corpo e o sangue de Jesus significava comer o Cordeiro Pascual que liberta o pessoal do Egito, no caso, libertaria do mundo. Não era canibalismo, era crer nele para a vida eterna. Pois bem, então, Jesus ensinou tanto para eles, sim ou não? Não foram muitos sermões? Ensinou bastante? Então, teve vezes que ele ensinou para uma multidão e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e outra vez 4 pães e 2 peixinhos, 2 multiplicações. E ele até chegou a dizer: vocês estão me acompanhando não é pelo que eu tenho falado, né? É pelo pão que tem comido. Então eles ouviam Jesus ensinando e às vezes estavam preocupados mais só com o pão, entende? Jesus ensinava muito. Ele foi a primeira vez lá na casa de Pedro, quando a sogra de Pedro estava com febre, ardendo em febre. Jesus curou a sogra de Pedro. A febre a deixou e Jesus passou a ensinar. E sempre que ele estava em casa ali na casa de Pedro, e se enchia de pessoas lá. Uma vez ele até curou o paralítico. E ele ensinava as pessoas, e ali ele fez muitos milagres. Então depois Jesus até disse assim: e tu, Cafarnaum? Cafarnaum era ali a orla marítima, aonde ele ficava ensinando e fazendo milagres. Erguete-ás até os céus, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito milagres igual foram feitos em ti, eles teriam se arrependido. Porque ele fez milagre lá e o povo continuou de coração duro depois, entende? Mas aí como? Síndrome do farisaísmo. Eu vou mostrar para vocês. Quando Jesus se apresentou perante Pilatos, e Pilatos trouxe Jesus perante o povo, disse para o povo: eu não vejo culpa algum nesse homem. E os sacerdotes Anás e Caifás disseram: se ele não tivesse culpa, não teríamos entregado a ti. Ele foi contra o Santo Templo e contra Moisés. A mesma acusação de Estevão, que foi apedrejado. Segundo eles, Jesus era nesses termos apedrejado. Mas aí, o que aconteceu? Anás e Caifás, o genro e o sogro, instigou o povo, para que o povo, aqueles que comeram da multiplicação dos pães, aqueles que tiveram cura em Cafarnaum, aqueles que ouviram o sermão da montanha, aqueles que gritaram hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, aqueles mesmo que ouviram Jesus falando, os sacerdotes falaram nos ouvidos: diga para Pilatos, se soltares não és amigo de César, prenda Jesus. Falaram para eles: diga para Pilatos, gente, grita, brada, todo mundo em coro, digam: fora com este. Aí Pilatos disse: o que eu vou fazer? Eu hei de crucificar o rei dos judeus? Vai, povo, diz o seguinte, povo: não temos rei senão a César, se soltares não és amigo de César. Aí Pilatos disse: e o que eu faço? Aí o sacerdote disse: vamos, povo, diga assim, crucifica. Aí o povo: crucifica. Tá aí. Viram milagres de Jesus o tempo todo. Comeram da multiplicação dos pães. Jesus deu sermão, falou para eles a verdade. O que aconteceu? Negaram a verdade. Continuaram na mentira. Negaram a Jesus. Atenderam os líderes do templo e das sinagogas, que Jesus passava por lá ensinando, dizendo que era o contrário do que eles falavam. E está escrito: todos os dias ensinava no templo. Estava lá no alpendre, não era lá dentro. Mas os principais sacerdotes e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Então, o que aconteceu?
Esses pastores e padres de hoje, eles são os descendentes daqueles fariseus, religiosamente falando. Da mesma forma, eles estão falando ao povo, no ouvido do povo, para negar a Jesus, para negar a verdade. Eles pregam nos púlpitos diferente do que Jesus ensinou. Tudo diferente. E o povo está com a síndrome dos fariseus. Está falando o que os líderes mandam. Adianta eu ficar pregando nos púlpitos, falando verdades? Quando eu sair, o líder vai lá e desfaz, vai lá no ouvido do povo. Não, é assim, e desfaz tudo. Os fariseus, digamos assim, os sumos sacerdotes do fariseísmo e saduceísmo, Anás e Caifás, desfizeram perante as cabeças fracas dos que não são ovelhas de Jesus. Desfizeram a mensagem de Jesus, desfizeram a verdade e negaram o santo, como disse Estevão, como disse Paulo e outros. Entende? O que Jesus ensinou, os sacerdotes fez com que o povo esquecesse tudo e continuassem praticando a mentira e negasse e pedissem a crucificação de Jesus. Foi o que eu fiz 10 anos pregando nos púlpitos, despertando as pessoas para verdades, mas o povo vai continuar atendendo a quem? Os sacerdotes, os líderes dos templos. É claro que vai ser assim. Pastor, volte para o templo. Para quê? Para ensinar a mentira? Acha que tem como eu ficar nas sinagogas e no templo dos fariseus sem ensinar o que eles ensinam? Se eu for ensinar diferentes, eu terei guarida lá? Eu serei aceito? É claro que não serei aceito. Então, o que acontece hoje é que os pastores, à semelhança dos fariseus, negam o verdadeiro Messias, ensinam o contrário da Escritura e as pessoas acompanham eles. É a síndrome dos fariseus nesse povo, que ouve a verdade, mas pratica uma mentira. Vê os milagres em Cafarnaum, vê o sermão da montanha, vê os sermões de Jesus, mas depois disso os líderes dizem: negue o que vocês ouviram, diga que só tem rei que é César, diga que crucifique Jesus. Pronto. Eles fizeram no passado, hoje fazem a mesma coisa. Quando negam a verdade, estão negando o Messias, o que está na Escritura, eles estão negando. E aí são os pastores que inspiram o povo a seguirem no caminho da mentira. Eu penso que essa é uma resposta plausível, mas eu tenho ainda algumas observações. Eu falo há vários anos para os crentes a verdade, eles concordam, mas não praticam. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego para os crentes, digo para eles: eu amei muito a verdade e mergulhei na verdade, lendo a Bíblia todo dia, acompanhando com livros, deixava de comprar comida e roupa para comprar livros para entender a Bíblia. Cursei seminário, estudei a Bíblia e cheguei a um denominador. Em João capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está dizendo que a palavra é o Messias, né? E aí Jesus disse em João 14, 6: eu sou o caminho e a verdade. A palavra, a verdade. Jesus. Em Apocalipse ele aparece com a roupa branca salpicada de sangue e o nome é a palavra de Deus. Então Jesus, digamos que a boca é a palavra de Deus. Agora a Bíblia, aí eu digo, pegaram lá em Qumran, no Mar Morto, Galiléia Superior e Vale de Meron, pergaminhos e papiros, fragmentados, rasgados, tecidos rasgados, com parte de escritas, e preencheram tudo aquilo. Ninguém tem os originais. E aí tomaram posse, principalmente os papas, tomaram posse desses rolos, juntaram e fizeram a Bíblia, acrescentando o que queriam, retirando o que queria. Aí tinha o Evangelho de Tomé, aí tinha o Apocalipse de Pedro, e tinha o Evangelho de Pedro, aí tinha o Apocalipse de Pedro, né? Tinha diversos livros inspirados, mas ele disse: não, são esses aqui. Esses outros não dá para botar num cano, numa vara de junco, ficar reto. Não fica reto, fica torto. Entende? Não é canônico, é torto. Não tem inspiração. Aí o Papa vai, escolhe. Aí o Jerônimo escreveu uma carta e chorou, pediu perdão, porque ele disse que o Papa o obrigou a mudar os textos, ao invés de traduzir, transliterar e pôr outras coisas. Os hebraístas dizem que a história da mulher adúltera que foi apanhada e levada para Jesus não tinha, foi um acréscimo. Aí outros hebraístas dizem que Marcos 16 foi um acréscimo que também não tem ali. E aí? Estudiosos dizem que existem hoje no texto, que a partir da primeira tradução da Ugarit, do antigo aramaico, do hebraico,
E quando eles vão traduzindo, pegando o significado das palavras, passando para o latim, passando para o inglês, passando para o alemão, eles vão tirando o significado original, chama-se paráfrase, não consegue ser uma tradução, é uma mudança. E que existem hoje 400.000 alterações no texto. E que a Bíblia, sim, foi preparada pelo sistema para dominar as pessoas. Que tem até um filme, O Livro de Eli, com Denzel Washington. E o inimigo pega a Bíblia e diz, com esse livro eu domino as pessoas me ouvirão e me obedecerão, farão o que eu quero por causa desse livro. Aí você vai lá e diz assim, a Bíblia, digamos que contém a palavra de Deus, ela não é a palavra, vamos dizer que a palavra é Jesus, né? O princípio era o verbo, a palavra de Deus, mas ela contém a palavra. Eles pegaram os escritos dos profetas e cartas dos servos de Deus, enfim, mas eles mudaram muito. Então a Bíblia não é assim. A regra infalível de fé e prática, a inerrante palavra de Deus, não, ela contém coisas ali, não só lei, história, poesia, profecia, mas tem mitologia, tem lendas, tem mitos e tem coisas que não dá para ser praticada. Igual o costume do pessoal do Alcorão. O pessoal do Islã, por exemplo, um homem de 40, de 90 anos casa com a menina de 6 a 7 anos de idade e fazem aquilo. Muitos matam as crianças, elas têm perfurações no útero. Que coisa monstruosa. Aí eu vou lá para o livro de Números 31, se não me falha a memória, e 13 em diante, mas depois dá uma conferida. E Moisés fala para os generais do povo dele para pegar as mulheres amalequitas e matar as mulheres, matar os meninos homens, as crianças, os meninos, matar todo mundo. Mas os soldados ficarem com as meninas para eles. Aí eu olho e digo, isso não é a ordenança de Deus, isso não é palavra de Deus, soldados ficar com meninas, crianças para estuprar essas meninas. Isso não é. Mas aí eu falo para o crente, ele mexe a cabeça e diz, irmão, você é uma enciclopédia ambulante, você conhece a verdade, você é um servo de Deus, concordo com você. Mas quando ele vira as costas, que ele volta para lá, ele diz, aquele irmão estava errado, nega a verdade e diz assim, a Bíblia é a coluna da verdade e firmeza, é a regra de fé e prática da vida do crente. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou. E segue praticando a mentira. Aí eu converso com eles e digo, olha, o povo de Israel pediu um templo, Deus não deu, e disse que era grande rei, só permitiu o tabernáculo. Davi disse, alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Não havia casa coisa nenhuma. Deus não permitiu. E quando Salomão fez um templo, que um Deus nas trevas apareceu para ele e permitiu, ele fez um sacrifício que escureceu o céu, e fez 1000 altares naquele templo, e foi abominável a Deus. Ezequiel viu os sacerdotes oferecendo incenso à rainha dos céus, e as mulheres chorando, as sacerdotisas do templo chorando com a imagem de Tamuz, a imagem dos ciúmes. E Deus ficou tão irado, chamou Nabucodonosor, um rei horrível pagão, de meu servo, para destruir aquele templo. E aí depois eles tentaram levantar o templo de Zorobabel, profeta Zacarias, profeta Ageu, empenhados no templo. Choraram na inauguração porque era pequeno, não representava o templo de Salomão. Se sentiram muito humilhados. E profetizavam que Deus ia preparar uma casa e a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Só que a profecia que vinha, que a glória da segunda casa seria o Messias, a casa do Criador. E que ele viria, estaria aqui, o Criador em pessoa através do Messias. Estou falando da Escritura. E aí, quando ele foi em João 14, 26, ele disse, aquele Espírito Santo que eu vou enviar, porque se eu não for, ele não virá. Ele vai estar com vocês. Seria a glória de Deus agora em pessoa, seria o Shekinah, o Espírito de Deus em nós. E aí Paulo disse, vocês são o templo do Espírito Santo. E Jesus falou para a samaritana, o dia veio, a hora chegou. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, que são poucos, o Pai procura, adoram em espírito e em verdade. Irmão, a verdade é essa. Quando Jesus olhou para o templo, disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Derrubou o templo, rasgou o véu. Então, ele falou para a samaritana, há 2000 anos atrás, que o lugar da adoração não era no templo em Jerusalém e nem no templo que estava no monte de Samaria, mas era em espírito. Aí ele diz, é mesmo. Irmão, eclésia, quer dizer, igreja é povos tirado para fora. De onde? Do templo. Aí você diz, Estevão morreu apedrejado dizendo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo falou aos atenienses, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aquela passagem de Hebreus, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Se referia à nova aliança de Jesus, não deixando pelas coisas da lei. Pode olhar o contexto, não falava de templo nenhum. Aí quando você termina de falar, o crente diz, irmão, você parece uma enciclopédia ambulante. Você é um servo de Deus. Irmão, é verdade, irmão, está lá na Escritura. Glória a Deus. Aí quando vira as costas,
vai lá, vai para onde, irmão? Estou indo para a igreja, casa de Deus. É a casa de Deus. Irmão, temos de cuidar da casa de Deus. Os bancos estão velhinhos, vamos invernizar, vamos pintar a casa de Deus, vamos investir grana na casa de Deus. Aí você explica para ele, olha, irmão, casa de Deus antigamente significava a casa do pobre, onde estava o levita, que cuidava do caixote de madeiras, né, da Arca da Aliança. E na Arca da Aliança tinha a figura de 2 querubins de frente um para o outro, na tampa da arca. E dentro tinha a tábua com o testemunho, que eram os 10 mandamentos, a vara de Arão e de Moisés, que brotou com amêndoas, e o pote com maná. E ali o Shekinah de Deus aparecia numa tenda feita de peles de animais, carregada nos ombros dos sacerdotes, mas Deus não deixou que fosse templo. Representava o corpo do Messias, mas templo não. E quando fizeram o templo, Deus derrubou o templo e ficou irado com o templo. E aquele templo, diz Zorobabel, que o rei Herodes, no ano 20 antes de Cristo, se não me falha a memória, você pode conferir, ele iniciou uma construção que levou 40, estava quase pronto em 42 anos, mas terminou em 46 anos. Foi o templo de Herodes, e quando Pedro falou, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito enviou Antíoco Epifânio, o general, sacrificou uma porca lá no altar, derrubou aquele templo, porque nunca foi plano de Deus. Deus não ordenou isso. Então isso não é casa de Deus. Aí o crente diz, irmão, você parece uma enciclopédia. Irmão, o irmão tem conhecimento da Bíblia, tem conhecimento da história, glória a Deus. Irmão, o templo somos nós, templo do Espírito Santo. Ao invés de gastar dinheiro, irmão, com esses templos, essas lojas, esses templos que gasta muito dinheiro. A casa de Deus, irmão, é aquela que tem o levita e com ele o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. A casa de Deus são os pequeninos, os carentes. Entende? Quando Jesus disser, venha possuir o reino eterno preparado para ti, porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro. É por essa casa de Deus que você estava cuidando, entende? Aí diz, eu entendo. Amém. Aí quando sai lá, que vira as costas, diz, irmão, eu dou o meu dízimo mesmo, é lá na igreja, na mão do pastor, irmão. Não quero saber. Se alguém disser que é para eu ajudar pessoas carentes, que Jesus um dia vai dizer assim, aparta-te de mim, maldito, você que pratica a iniquidade. Eu pratiquei iniquidade? O que é isso? Colocou pessoas e coisas no meu lugar. Acreditou em palavras que eu não disse, em profecias que não eram minhas, em homens que não eram meus servos, em mentiras. Eles disseram que a minha casa era um covil de salteadores. Não foi o que eu falei? No dia que eu cheguei no templo, virei as mesas, expulsei os animais, derrubei as moedas dos cambistas e disse, a casa do meu pai é casa de fala, de oração, é ser humano, vocês transformaram no covil dos salteadores. Os discípulos viram, não entenderam, mas quando morreu e ressuscitou, entendeu que falava do corpo, que ele era o templo e que nós seríamos o templo, entende? Pois é. Aparta de mim, você que pratica iniquidade. Eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Quer dizer que eu não cuidei foi quando você deixou de fazer os pequeninos, você não estava fazendo para mim, eu estava com os pequeninos. Não foi o que eu disse? Os pobres sempre tereis convosco. Mas aí a gente fala isso, eles ficam cônscios. Aí quando vira as costas, diz assim, irmão, tem que ter a casa de Deus, irmão, senão onde é que a gente vai se reunir? Quem foi que disse que era para se reunir? Quando o povo em Jerusalém se reuniu junto lá, veio uma perseguição, se espalharam todos e foram para suas casas. E quando Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. O que é isso? Família. Quando tem o homem e a mulher, já é 2. Quando nasce o primeiro filho, já é 3. Entende? É isso aí. Ele não viu de 2 em 2 também, mesmo sem ser casal? Era 2. Ele mandou fundar igrejas. Ele mandou fundar instituições, denominações. Ele mandou criar CNPJs e trocar pessoa física por pessoa jurídica. Porque se você pegar uma sacola com dinheiro e botar na mão de uma pessoa física, é proibido, segundo a lei. Você pode ser fiscalizado ou preso, o dinheiro é tomado. Não pode, o ser humano vale menos do que coisa material, mas se entregar na mão de alguém da instituição do CNPJ, do documento na gaveta de um templo para arrecadar dinheiro, a Receita Federal aceita, é oferta para a igreja, por isso que lavam dinheiro, tem um crime de lavar dinheiro. Hoje a pessoa jurídica é mais importante do que a pessoa física, coisa reprovada pelo Pai, reprovada por Jesus. Então, aí o que acontece? Eu tenho falado para crentes, verdades, eles concordam, quando eles viram as costas, continuam no loop. É como se fosse um inferno, repetindo aquela mesma coisa. É como se a mente fosse degenerada. É como se eles tivessem demência na cabeça e voltasse para aquela mesma repetição, entende? Aí eu digo assim, olha, sobre pastores, Efésios 4:11, ele mesmo deu no passado, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isso são dons, não são ministérios, ele não falou que era ministério.
querendo o aperfeiçoamento dos santos, entende? Aí tem prazo de validade, que todos venham ao conhecimento de Cristo. A entender a fé, crescer na fé, são dons, não são ministério. Por exemplo, apóstolo quer dizer missionário enviado. Apóstolo, ele deu no passado aqueles apóstolos, não tem outros. Esses que tem aí são de mentira. É de Macedo, Valdemiro Santiago, é tudo charlatão, mentiroso, enganador. Não são apóstolos, não existe essa. É tudo uma máfia para dar esses nomes, bispo, dessas coisas. Profetas. Ele deu no passado, o último foi João Batista, foi ele que disse. Não tem mais no presente, tem o dom da profecia. Mas o profeta não. Apóstolos, profetas, evangelistas. Por exemplo, o Estevão era diácono para cuidar das mesas, alimentar as viúvas dos judeus e dos gregos. Houve até contenda, porque estavam cuidando mais das viúvas dos gregos do que, aliás, dos judeus do que dos gregos. Ninguém fala disso. Ele diz que diácono é para tirar a oferta, para ir para a falsa Santa Ceia e tirar a oferta para dar para os líderes. Não é para cuidar das mesas dos famintos. Ninguém nem fala nisso. Mas era. Só que o Estevão era um verdadeiro evangelista. Ele pregava bastante, entende? É dom, não era ministério, né? Evangelistas, pastores e mestres. Inclusive Jesus disse em João, o pastor sou eu, sou o bom pastor. O resto é ruim. Você quer coisa ruim? Se tem um caixote de maçãs, tem a maçã boa, tem as ruins. Você acha que as ruins são o quê? São podres. São... Ele falou, eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, inclusive até Moisés, que arrebanhou gente, errou. Deus falou para Moisés, Moisés, tu fala para a rocha de Meribá. Ele pegou uma vara e tacou lá na rocha. Deus não gostou, porque ele não atendeu a Deus. Deus entregou 10 mandamentos dizendo não matarás. Ele fez uma lista. Se o menino tiver preguiça e não quiser fazer a vontade do pai, o pai leva até os principais sacerdotes, mostrarão ao povo e apedrejaram ele, mata o menino. Se for preguiçoso é para morrer apedrejado. Se a mulher for apanhada contra o homem é para ser apedrejado. E fez uma lista de gente para morrer. Foi isso que os mandamentos pediu? Foi ladrão, roubou o governo, a direção, o pastoreio do Criador. Está aqui, Jesus, a mulher apanhada em adultério. A lei de Moisés manda matar. O que tu diz? Se ele dissesse, Moisés está errado. Um monte de gente ali dos líderes iam pôr na cabeça do povo que era para apedrejar Jesus. Porque o povo é dessa forma. Eles estão ouvindo a verdade, mas aí os líderes fazem a cabeça deles. Eles têm a cabeça feita pelos líderes ali. Eles servem aos líderes, não é ao Criador. Pode estar certo. Essas igrejas, no fundo, nas entrelinhas, eles sabem que quem manda são os pastores, não é o Criador. Então Jesus escreveu com o dedo no chão e depois falou para a mulher, cadê os teus acusadores? Ela foi embora, que Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Depois foram dizer que Jesus tinha sido contra a lei de Moisés e o condenou por isso à morte. Veja, entende? Aí aparece aí umas pessoas loucas da cabeça, dizendo que o canal que eu fiz aqui é para ganhar dinheiro. Vocês acham que um canal com 4.000 seguidores, que eu comecei em 2019, parei, que eu tinha de trabalhar e retornei em 2024. Vocês acham que não era melhor para mim eu voltar para a Convenção da Assembleia de Deus do Tempo Central, que eu fiz parte mais de 20 anos aqui no Ceará? Eu fui o pastor mais novo, com 6 seminários na sede da igreja, sempre fui da casa dos presidentes, amigo. Tenho mais de 4.000 amigos. Não seria melhor eu pedir novamente para pastorear a igreja, voltar, me integrar novamente, e aqui na igreja onde o pastor faz parte, dizer, pastor, eu quero fazer uma reconciliação com a igreja de novo, que eu não briguei, não tive problema, só ora por mim que eu quero estar aqui novamente, entende? Sou pastor, fiz teologia, né, e tal. Eu quero ir com você nascer no templo sede e continuar lá. Vocês acham que com 6 meses os meus amigos não me dariam igreja novamente para eu pastorear? Se eu entreguei a igreja de mão beijada, a última, em 2005, lá em Guaramiranga, eu tinha trocado por uma igreja que tinha 300 crentes por uma que tinha 20 para cuidar dos irmãos. Em comunhão, a igreja de Catarina, onde eu trabalhei, a mocidade, 60 jovens disseram, queremos que o senhor fique aqui para sempre. Eu falei, não, é porque eu quero ser itinerante, né, e tal. Não seria melhor eu ser pastor de igreja? Porque é uma igreja que eu vou dirigir a igreja, todo mundo já me dá 10% sem precisar fazer mais nada. Só falar para os irmãos e tal, entende? Mas não, eu estou aqui falando a verdade, despertando para a verdade, mas ainda tem pessoa que tem a regalia de pensar com a cabeça coberta, cheia de cupins do sistema, achando que é algum interesse financeiro. O meu interesse é fazer aquilo que o Pai me dá inspiração para fazer. Se fosse baseado na fé de gente com essa mentalidade, eu nem ia avante. Não ia avante. Eu não tenho ânimo para ser líder de igreja, para ter uma igreja cheia de pessoas alienadas. Que você fala a verdade, ela não tem força para cumprir, ela só atende ao sistema. Isso é uma multidão de gente perdida, eu não tenho ânimo para isso. Né? O Pai sabe de todas as coisas. Então assim, aí você fala para o crente e diz assim,
Irmão, só existe um pastor que é o Messias, só tem um sacerdote hoje que é o Messias, só tem um profeta hoje que é o Messias. Tudo convergiu nele, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí o ateu diz, você ainda é dessa? Eu digo, meu amigo, estou usando a escritura para falar para pessoas da escritura. Eu não tenho como provar que Jesus veio, não. O ensino dele é muito bom, mas não tenho como provar isso. Mas eu estou falando para quem é crente aqui, entende? Por que que o crente ouve a verdade, mas não consegue praticá-la? Pratica a mentira? É por causa disso. Eles têm a síndrome dos fariseus, eles atendem aos líderes. E aí os líderes fazem a cabeça deles ali. Eu falo como líder, que liderei a igreja, eu sei que se o pastor chorar, os crentes choram, se o pastor sorrir, os crentes sorriem. E eles se acostumam todo dia com aquele homem, com aquele terno, aquela saia, na frente deles, padre ou pastor, falando, compartilhando como se aquilo fosse toda a vida deles. Eles veem aquilo, entendem que aquilo é tudo, não é. 99,9% dos pastores e padres têm uma vida dupla. Eles são um ator perante a multidão e a multidão aceita porque a mente está fraca, alienada. É um gado alienado. Mas se eles pudessem enxergar quem é todo, eles se assustavam. Ia ver o cão purinho, arreganhado e chupando manga, como diz aqui no Nordeste, entende? Então, meus queridos, aí você fala para o crente, o que eu falo, vários anos, os crentes concordam, mas não praticam. Eu digo, olha, dízimo era entregue a cada 3 anos. De cereais, de hortaliças, de frutas, de legumes, de verduras, e até de bois e de carneiros, eles levavam e comiam junto com o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o levita, o próprio dono comia junto. Outros colhiam, faziam 2 colheitas na roça, deixavam a terceira para a viúva, para o pobre e o estrangeiro, e lá colher também. Então o que acontece? Dízimo era só para a tribo de Levi. Jesus não recebeu porque era de Judá. Jesus era judeu, mas não pegou em dízimo e não ensinou sobre isso. Ele disse que os escribas e fariseus davam dízimo de coentro, de cominho, de endro, uns aos outros, mas deixaram o principal, a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, eles não eram justos para repartir, era mais entre eles, não ajudavam os carentes. Eles já recebiam prata e ouro na bolsa. Em Malaquias, capítulo 3, quando diz, me roubais toda a nação representada pelo sacerdote, não era do povo. Me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas. A alça da bolsa estava na mão do sacerdote. Eles não repartiam com o povo. Eles deixaram de ser sacerdote perante o Criador porque deixaram de atender o Criador. Vocês não são sacerdotes perante mim, vocês foram reprovados. Capítulo 2 de Malaquias também fala a respeito, não é só o 3. E era para sacerdote. Aí você diz, então, a igreja primitiva sabia disso. Não tinha esse negócio de dízimo na igreja de Jesus no início. Por que vai ter no final agora? Então não é a igreja de Jesus. Eles pegando bens lá, eles vendiam propriedades, levavam aos apóstolos valores e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. E cuidava das viúvas também, dos carentes, dos pobres estrangeiros. Eles faziam isso. Em Atos dos Apóstolos está claro isso. Então, dízimo não é 10%, nem 20%, 30%. 10% é uma porcentagem numérica que não tem a ver com dízimo. A palavra dízimo significa corte de foice. Era comida para as pessoas comerem. Então hoje era para se dar comida, sustento ao líder e para outras pessoas que passam fome cuidar junto com o líder. Essa era a regra, mas eles enganam. O mandamento de receber dízimo era para a tribo de Levi. Hoje, lá em Israel, não praticam isso, só tem a tribo de Judá. Aí no Brasil, eles formam líderes e dizem que o crente tem de entregar esse dinheiro brasileiro na mão de pastores brasileiros que são, de fato, pastores entre aspas, que são para receber esses dízimos e ainda tem um bordão que coloca na sua boca mentira para você praticar. Eu entrego meu dízimo mesmo, eu entrego na mão do pastor mesmo, eu entrego para Deus. Se o pastor usar mal, é ele Deus, mas eu fiz minha parte. E onde é o mentiroso, mentirosa? Que está escrito na escritura isso, para tu carregar essa mentira e esquecer o relato da escritura, como foi que fizeram, entende? Aí eu, sendo pastor evangélico no Brasil, abrindo mão do meu dízimo, simplesmente abrindo mão para falar essa verdade, a detrimento de eu mesmo sofrer, lutar com meu suor para poder ter o meu pão sem receber dízimo de oferta. Pelo preço da verdade, você tem a regalia de olhar e dizer, tu é um falso profeta. É um mentiroso. Tá mentindo. Aí eu falo isso aqui, explico direitinho, aí o crente diz assim, é verdade, irmão. É verdade, você tem razão, irmão. Tá na escritura mesmo, é mesmo, irmão. Isso é verdade. E lá em Malaquias é verdade. Lá em Malaquias eles mentem e dizem assim, se você não entregar o dízimo, Deus vai mandar maldição. Com maldição sois amaldiçoados vós que roubais a mim, porque estão roubando a Deus. Mas o que era? Ele disse que o dízimo, fruta, legumes, verdura, as coisas era para levar para as pessoas pobres. Ele disse, eu vou mandar a bênção do céu, que é chuva na terra, eu vou repreender o devorador.
o cortador, o migrador, o assolador, o devorador, o destruidor, o cortador, a lagarta, a locusta, o gafanhoto. Eu vou repreender essas pragas para não consumir o fruto da terra, para que vocês tenham mais em abundância e ajudem mais pessoas a comer essa comida. E todas as nações dirão que vocês têm uma terra produtiva, deleitosa, né? Entende? Aí Luiz Mendes diz que a chuva, a bênção que Deus vai mandar do céu é dinheiro, é prosperidade financeira, que os demônios lá da roça, eles dizem que são os demônios que vão atacar o crente, levando ele para a farmácia, a enfermidade, porque não está dando dinheiro, pastor, e mente tudo. Aí você fala essas verdades, mostra na escritura, aí o crente fica convicto e diz, pastor, você é um pastor diferenciado, você está falando a verdade, obrigado por abrir a minha mente. Quando ele vira as costas que está lá no templo, novamente entra no trânsito dele e diz, é mesmo, irmão. Eu vi até um irmão falando lá, ele parecia bem convincente, irmão, mas ninguém deve dar ouvido, não. O pastor estava dizendo, não dê ouvido a esse povo que está aí, irmão. Estão lá fora, irmão, no mundo, irmão, desviados. Tem 7 amarras piores, irmão. Você é membro da casa de Deus, do corpo de Cristo, que é aqui. O corpo de Cristo é o templo aqui. O covil dos salteadores aqui, o membro é aqui. A membresia está rolada em fichas, que eu tenho cadastros aqui, que eu botei nas águas, entende? É isso aqui. E essa igreja, noutras, nem tem salvação. É aqui mesmo, irmão. E você diz o seguinte, eu entrego meu dízimo para Deus. Se o pastor usar mal, é ele Deus. Entende? Não precisa praticar a escritura, nem fazer o que Deus mandou. E nem fazer o que Jesus mandou. Faça o que eu digo, mesmo que não possa fazer o que eu faço. Os crentes dizem, amém, Jesus, glória a Deus, fala a Deus. E acompanha esses homens até os quintos dos infernos, safados. Então é isso aí. Eu tenho falado vários anos. Eles concordam e mostram a escritura sem pedir dízimo, nem oferta, nem voto e nem sacrifício. Falando só a verdade. O irmão é fiel. Amém, irmão. Desde que aceitei a fé, fiel ao Criador. De 16 anos a mais de 40 anos. O irmão é fiel à esposa. Amém. 28 anos de casado. Nunca traí minha esposa, nem andei flertando ou então cobiçando mulher de ninguém, nem filha de ninguém. O irmão estudou, estudei, fiz as matérias de pedagogia, fiz 7 cursos na área de engenharia e eu fiz teologia. O irmão tem experiência pastoral? Tem, irmão. Quase 10 anos fui líder de igreja, muito bem sucedido. E os crentes que me conhecem dizem que foi o melhor período da fé deles quando foram pastoreados por mim. Inclusive, meu irmão mais novo sempre fala que o melhor tempo da vida espiritual dele foi lá em Catarina, onde eu fui pastor com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. O irmão tem experiência de viajar, 10 anos viajando pelo Brasil, irmão, pregando. O irmão, por onde o irmão pregou, o irmão vigiou, vigiei, irmão. Nunca olhei para dentro da casa de ninguém, o que tinha, onde eu entrei. Nunca olhei para a filha, esposa de ninguém. Nunca cresci os olhos para nada, não vi o que as pessoas têm. Nunca enchi um prato de comida, porque Paulo disse, quem tem fome, coma em casa. Entende? Mas o irmão tem filhos, tenho filhos. Os filhos são uma bênção, inteligentes, servos de Deus e acredita da forma que eu acredito, sabe? Nunca deram trabalho pra gente, nem nada. São artistas, trabalham com a gente fazendo artes. A gente vende na internet, através de eBays, leilões, sabe? Entende? Aí eles procuram todos os requisitos e dizem assim, irmão, servo de Deus, fiel, viu? O irmão tem dívida atrasada, tem atrasado há quase 10 anos. De um acidente que eu tive, uns prejuízos que eu tive do negócio, nunca neguei, sempre conversei com as pessoas e disse, enquanto eu viver, eu pagarei você e recompensarei. Já paguei muito, mas ainda falta. Não neguei. Então o irmão tem caráter. Então, irmão, não tem o que desconfiar. O que o irmão está falando é verdade. Amém. Aí quando sai, volta para lá, começa a desconfiar e dizer, não, o que ele estava falando não é verdade. A verdade está aqui. Aí tem essas perguntas, né? Por que o crente ouve a verdade, mas não a pratica? E aí, meus queridos, agora eu vou, para concluir, vamos abreviar. Essa questão, em segundo lugar, eu vou dizer, o primeiro segredo que eu falei é a síndrome dos fariseus. O segundo chama-se a fidelidade, é questão de fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, foi as palavras de Jesus. Então, é porque não são fiéis. Está escrito o seguinte, muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são pouquinhos. Os escolhidos, eles entenderão, eles ouvirão a voz. Aquilo que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entende? Vou dar um exemplo para você. José foi trabalhar escravo na casa de Potifar. José era jovem e formoso. A mulher de Potifar viu José, um rapaz formoso, pegou na orla do manto de José e disse, deita-te comigo. José disse, não poderia fazer essa maldade com meu senhor Potifar, o teu marido. Eu estou na casa dele, ele me confiou
tudo em minhas mãos, só não a você, que é a mulher dele, eu não posso fazer isso. Ela disse, deita-te comigo, e tirou a túnica dele, ele correu. Ela ficou contrariada e gritou, guardas, fui atacada. José quis me abusar. José levou 3 anos de cadeia por causa disso. Ele preferiu ser preso, ser castigado, do que pecar contra o Senhor dele, contra o Criador. Aí vocês veem a questão de, por exemplo, Moisés. Muitos dizem que Moisés foi um personagem criado. Vamos dizer que Moisés é um personagem real. Está escrito que Moisés abdicou do direito, abriu mão do direito de ser chamado filho da filha de Faraó, e se tornar um faraó também, e ser rei no Egito. Mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto. Descobriu que era filho adotivo da filha de Faraó, mas era filho legítimo de Joquebede, de uma judia sofrida que estava aprisionada no Egito. E preferiu lutar pelo povo dele, libertar do Egito e ficar longe de Faraó. Está escrito que ele preferiu padecer no deserto com o povo de Deus do que por se tornar rei no Egito. É uma questão de fidelidade. E aí vocês veem que Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz, eu sou de família nobre de Benjamim, dos mais novos. Eu sou de uma família que tem cidadania romana. Eu fui zeloso da lei e aprendi nos pés do reitor da Universidade dos Judeus, do Talmud, da Cabala, da Torá, Gamaliel. Fui tão zeloso que me tornei fariseu, e como fariseu, tive carta dos sacerdotes para perseguir o povo de Deus em Damasco. Mas para as pessoas que acham que isso é uma glória, eu reputei tudo por merda, para abraçar Jesus, a sua morte, seu sofrimento, a sua cruz, a sua ressurreição, para entender, para ser fiel. Ou seja, os dias de Paulo final foi no calabouço romano. Tiraram ele de lá e cortaram a sua cabeça. Ele preferiu sofrer, apanhar, ser preso, para ser fiel. Eu, por minha vez, como pregador, fui bem sucedido. Preguei em Camboriú, a primeira palavra está aqui no canal. Preguei em 33 igrejas entre Balneário de Camboriú e Camboriú. Preguei na vigília do Ezequiel Pires, chamada Vigília que tem abalado São Paulo. Preguei no culto da restauração em Natal, Rio Grande do Norte, que é uma festa bem conhecida, famosa. Preguei em diversos eventos, mas decidi não fazer mais parte desse sistema, porque se eu chegar no púlpito e disser quem tem mais ajuda e quem tem menos, o pastor vai me chamar na secretaria e vai dizer, você está mexendo no meu dízimo. Toda a grana dos que tiverem aqui é pro meu bolso. Poxa, entende? Então não vai. Então eu não quero, eu renunciei a estar pregando, tá? 22 DVDs que eu gravei, eu deixei guardado, 460 mensagens de áudio está guardadinha ali. Beleza, mas é melhor ser fiel, renunciar, entende? Entende? Não é? Também deixei de ser líder de igreja, não quero, a não ser que eu possa pegar toda a renda da igreja e deixar distribuída para todo mês, cuidar da mesa das viúvas. Tem aquela viúva que é jovem, o marido não morreu, mas foi embora com outra, e ela não tem aposento do INSS, para poder cuidar das pessoas, mas o ministério não aceita. Então, eu prefiro ficar aqui, pagar o preço. De vez em quando aparece um crente doido, vagabundo, e chega aqui me xingando, me chamando disso, chamando daquilo, eu pego ele e põe lá no lugarzinho dele, xingo de volta às vezes também, porque é o seguinte, não, eu sou santo. O cara pode me chamar de hipócrita, de fariseu, de mentiroso, de sujo, como um bandido da fé falou. O vídeo anterior que eu falei sobre porque os crentes não deixam a igreja, né? Foi o vídeo sobre por que sair da Assembleia de Deus, né? O cara disse, você é um ingrato, sujo, um hipócrita, você aprendeu na Assembleia e agora está criticando e tal. Aí eu falei para ele, sujo, urubu, comedor de carniça do sistema é você. Sou grato a todas as pessoas, tudo que fizeram por mim, né? E fazer a vontade do meu Criador é ingratidão? E quando Jesus que se apresentou aos fariseus e conversou com eles, fez perguntas e respondeu com 12 anos de idade, quando ele começou a descer a lenha nos fariseus, é ingratidão? Será que foi? E aí eu fui, conversei e deixei ele bem lá no lugar, entende? Porque você fala que é verdade, sabe, e ainda aparece pessoas enviadas pelo Satanás mesmo, para ouvir tantas verdades, aí diz que é você que está errado, entende? Depois vira as costas e vai lá, glória a Deus, aleluia, achando que é o Espírito de Deus, é o Espírito do cão na tua pele, no teu couro, entende? Cego, nojento. A gente fala, essa minha linguagem é de cearense aqui, entende? Aqui do Ceará, a gente é da roça, sabe? A gente tem uns costumes assim, a gente não leva desaforo para casa, não engole sapo não, viu? Então, eu aviso aos desavisados que eu não tenho muita paciência com crentes sem vergonha,
baitola velho não, como a gente diz aqui no Ceará, crente rei baitola. Não tenho muito cuidado, respeito com esse tipo de gente não. Aí talvez apareça um crente zeloso, pastores. Ô irmão, esse palavreado não pode ser de pastores. Não é o meu costume, não é minha prática, não. É só uma vez por outra, brincando aqui, falando com vocês aqui, entende? Porque esses zelosos dali, esses bem santinhos, pode ver, abusam de crianças, são pedo, entende? Eles maltratam a esposa, os filhos, são os vagabundos. Mas aí para pagar de santos, né, eles respiram, inspiram santidade perante as pessoas, né? Então, meus queridos, eu concluo dizendo o seguinte, é a questão dos escolhidos. O que acontece, eu mesmo, para ser fiel à palavra, renunciei todo o ministério. Agora, é uma questão de fidelidade de cada um. Quem é escolhido, ele fará isso, ele vai acabar rejeitando tudo, todas as glórias lá, né? Porque o cara é auxiliar, a mãe dele é do conjunto da senhora, aí o filho dele também é diácono. Aí ele nasceu num berço evangélico. Aí tem um monte de coisa segurando ele para que ele vá para o inferno. Nunca ele vai querer dizer assim, não, peraí, o ensino de Jesus não tem nada a ver com esses rituais, com essa instituição. Tá aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No dia da prestação de contas está escrito, há o único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Somente esse. Não tem pastor nem padre que intercede por ninguém, nem tem purgatório, porcaria nenhuma. É só você e o Criador. Pela verdade, estou falando aqui a verdade. Se você for escolhido, você vai escapar. E por último, eu digo mesmo que a questão de os crentes ouvirem a verdade, mas não praticá-la, é porque são mesmo filhos da perdição. Aqueles que são os verdadeiros adoradores, porque nem os cegos errarão o caminho. Os que ouvirem a verdade de fato e são do Criador, eles aceitarão, serão libertos, serão felizes para sempre. Então, meus queridos, é isso. Quero que você dê um like nesse vídeo para que o algoritmo espalhe para mais pessoas que precisam ouvir. Tem pouca gente dando like, estão dando like mais para besteiras por aí, lixos que tem por aí. Estou falando o conselho do Criador, estou falando a palavra que está escrita, que ajuda dezenas e dezenas de pessoas que têm testemunhado nesse canal, que têm sido libertas. Então compartilhe com algum dos seus irmãos, fale desse vídeo, mostre algum desses vídeos para algumas pessoas. Um dia desse, recentemente uma irmã, eu queria que comentasse aqui, me diga quem foi a pessoa que mostrou o meu vídeo para o Eric Ribeiro, e ele fez um react. E eu fiquei contente que ele fez o react. Ele fez 2 vídeos sobre mim, sobre meu testemunho em Camboriú, falando dos podres, do lixo que acontece lá em Camboriú, entende? E ele falou, ele mostrou lá, mostra algum desses outros vídeos aqui, porque saí da Assembleia, mostra para o Eric, mostra para outras pessoas, para o Paulo César do canal No Entanto, mostra para o Isaac Nascimento Israel Nascimento, do Fuxico Gospel, mostra para o Zion do Fala Zion. O Zion é de lá. O vídeo que eu falo sobre Camboriú, mostra para o Zion. O Zion, ele mora em Camboriú, se não me falha a memória, do canal Fala Zion. Compartilha aí, divulga aí. Um abraço em todos, estamos juntos.